Graça e paz a todos que estão ao alcance desse YouTube. Gostaria de trazer aqui uma palavra de motivação, de encorajamento a todos nós que somos servos do Senhor, que fazemos parte de uma igreja que está aguardando a volta de Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 13. Ele é pequeno, curto e cirúrgico, ao ponto. Esse verso está num texto relacionado a uma série de textos que fala dos problemas que aconteceriam, como terremotos, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, fomes e peste, etc. O versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Eu pergunto, o que a Bíblia quis dizer com aquele que perseverar até o fim? Como funciona essa perseverança? E quando é o fim? Que fim é esse? O verso chama a atenção para a perseverança. O segredo da vitória é perseverança. Sabemos que fazer uma atividade, duas, mas fazer a mesma coisa todos os dias, aí fica difícil. Vamos em João capítulo 15, versículo 4 e 5. Esse texto da palavra permanecer, Mateus fala em perseverar, que são sinônimos. Em João capítulo 15, do 4 e 5, fala sobre a palavra permanecer. Mas já em Mateus fala em perseverar, que são sinônimos. Por exemplo, a oração de 1 Tessalonicenses 5 diz: orai sem cessar. Você ora todo dia? Você é um crente de oração? Você ora todo dia ou de vez em quando? Quando fala de oração, não é uma reflexão de frase ou repetição de frase. A oração é uma conversa sincera com Deus. Por exemplo, temos que orar todos os dias. Todos os dias nós devemos orar ao Senhor. A perseverança também ela pode estar na leitura da palavra. A oração é você falando com Deus. Agora você lendo a Bíblia, é Deus falando com você. Ouvir a voz de Deus, então leia a Bíblia como um alimento diário. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus como um alimento diário. Leia pelo menos uma vez ao dia. Então o segredo é orar e ler a Bíblia todo dia. Isso vai mudar a sua vida. A perseverança também na adoração faz o culto além do culto da igreja. Em casa, louve ao Senhor. Trabalho, você deve adorar o nome do Senhor. Na condução, você deve também adorar o nome do Senhor. Persevere na adoração. A perseverança na intimidade com Jesus se torna amigo de Jesus. Os galhos estão conectados com os ramos. A perseverança na obediência à pessoa, quando tem um deslize, a tendência é desistir. Tenta 1, 2, 3 e 4 e desiste. Mas o que Deus vai julgar não é o ato isolado. O que está por trás é um conjunto de obra. Isso baseia-se em Romanos capítulo 7, 15, 16 e 29. Experiência do nosso apóstolo Paulo, o grande apóstolo. Ele era convertido, era usado por Deus, mas tinha conflitos. Ele registrou no versículo 15 e 16 e 19. Paulo estava revelando uma luta que ele tinha, que é a minha luta e é a sua luta. Essa perseverança que vai se tornar um hábito, foi se tornando um estilo de vida que vai capacitar você de perseverar para a volta de Jesus. Veja que interessante. A perseverança te leva a você acreditar e confiar e depositar sua fé no Senhor Jesus, que Ele vai voltar para a vida eterna. E mais, a Bíblia relata alguns personagens que perseveraram e alguns até retrocederam. Poderia citar aqui vários. Isso é para a vida inteira.
Por exemplo, trabalho, você vai segunda, vai terça, vai quarta, quinta e sexta, falta um dia só, você vai ser punido pelo seu patrão. Então isso é importante. Mas em Mateus 6,33, ele diz assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é poderoso na perseverança. Buscar em primeiro lugar, lendo a Bíblia, orando, perseverando na obediência, isso é muito importante. Vou citar aqui 2 personagens que andaram com Jesus, Judas e Pedro. Os 2 eram os discípulos, estavam na mesma equipe de Jesus. Judas andou com Jesus, viu os milagres acontecer, ouviu Jesus, mas Judas não era sincero. Ele retrocedeu. Judas teve várias oportunidades. Judas nunca se converteu. Mas já Pedro, ele chorou, pediu perdão a Deus e perseverou. Pedro negou, mas se humilhou. Pediu resgate. Por isso, irmãos, tirando aqui como conclusão, vamos perseverar. Nós temos a carta na mão, a Bíblia. Leia, ora, louve, adore, obedeça ao Senhor e não se conforme com isso que está acontecendo. Por isso nós estaremos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar, que tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.